Muito boa noite. Estamos começando o nosso curso sobre o problema dos universais, uma perspectiva mais contemporânea. E hoje, na verdade, eu gostaria de fazer apenas uma introdução bastante pedagógica ao problema que nós vamos tratar de maneira um pouco mais profunda a partir de amanhã. Claro que num curso de 4 aulas não é possível tratar de maneira muito profunda, talvez o problema mais antigo de metafísica que existe no debate ocidental, né? O problema de ontologia, não só de ontologia, mas também de epistemologia. Mas a ideia é hoje apresentar o problema, não tanto as soluções, as possibilidades de solução do problema, mas como que o problema se apresenta em termos mais filosóficos e menos históricos. Na segunda aula, veremos uma possibilidade de resposta ao problema, que é aquilo que a gente chama de realismo, e na terceira aula vamos ver uma outra posição que, na verdade, se constrói como uma posição contrária ao realismo. Esses termos todos vão ficar muito claros ao longo do curso. E na quarta aula faremos uma espécie de balanço dos argumentos. Claro que teremos que ser necessariamente seletivos quanto a quais filósofos nós vamos tratar, mas adianto a vocês que o tratamento vai ser de uma perspectiva do século XX. Na verdade, teremos textos que vão de 1912, com Bertrand Russell, até a década de 80. Pelo menos até a década de 80, 70, 80. Então, hoje, a ideia é entender por que esse problema é um problema e por que é um problema grave em filosofia. Bom, o problema dos universais, né, tal como anunciado como o problema dos universais, ele tem uma origem, sobretudo medieval, mas os primeiros debates sobre esse assunto são debates feitos já no século 4 antes de Cristo, né? Você tem a teoria das ideias de Platão, a resposta a isso de Aristóteles, depois vocês têm toda o debate da antiguidade tardia, sobretudo a partir de Porfírio e Boécio sobre os problemas universais, depois vocês têm algumas propostas como a de Abelardo, depois com a escolástica no século XIII, um momento brilhante com Ockham, discussões na Idade Moderna, levadas a cabo sobretudo por racionalistas e empiristas, Hume, Locke, Leibniz, Spinoza, e o problema segue até os dias de hoje. Essa história não será tratada em detalhes. O que nós queremos é entender o problema filosoficamente, e hoje a minha intenção é apresentar o problema de maneira muito geral. O que é este problema? O que é o problema dos universais? O problema deve ser entendido em duas chaves simultâneas. Uma dessas chaves é a natureza da linguagem, e atrelada à natureza do conhecimento humano, e outra, a natureza da realidade e as entidades que compõem a realidade. Pensem numa proposição qualquer, como Sócrates é mortal, Aristóteles é mortal, Platão é mortal. Vejam que Sócrates, Platão, Aristóteles são nomes próprios, enquanto nomes próprios, esses nomes apontam no mundo para entidades que são concretas e particulares, que são aquelas entidades das nossas experiências sensíveis. Ou seja, nós
toda a nossa sensibilidade depende de entrarmos em contato com itens, com entes, entidades, eu vou tratar, né, por entidades para padronizar, entidades que são entidades particulares, né. Quando eu vejo Sócrates, Pedro, João, o que quer que seja, e eu vejo ah, Aristóteles e eu vejo Platão, eu não vejo o ser humano, né, eu vejo um item particular do qual eu predico ser humano ou mortal. Né. Então, toda a nossa experiência sensível é a experiência de entes que são entes particulares. São particulares e são concretos. Mas todo e qualquer discurso que eu faço sobre o mundo envolve necessariamente não apenas particulares, eles podem, isso pode não, o meu discurso pode prescindir do uso, né, de termos que se refiram a entes particulares, mas necessariamente o meu discurso vai utilizar termos ou expressões que se referem a entes ou qualquer que seja esse negócio, que são gerais, que são universais, né. Claro, quando nós olhamos para os termos que compõem, né, a nossa proposição, nós vemos que certos termos são termos gerais e outros termos são termos particulares, ou seja, o termo particular aponta para um particular concreto, em geral, e, perdão, ficou um pouco ambíguo, né? De modo, né, costumeiro, quando nós usamos um termo particular, nós estamos nos referindo a um item particular concreto. Quando utilizamos um termo geral, nós estamos dizendo que esse item particular concreto tem um certo atributo, e esse atributo se predica na linguagem não apenas a um item, né, não apenas a um termo, mas a vários termos. Na linguagem está tudo bem. Sócrates é mortal, ah, Aristóteles é mortal, Platão é mortal. Eu tenho de um lado um termo que é particular, você só tem um Sócrates, só um Platão, só um Aristóteles, é um particular concreto, não há problemas de referência aí, porque o termo particular aponta para algo que é particular no mundo, mas aí você tem uma predicação, e essa predicação não é uma predicação que é mais ou menos verdadeira, né, para cada um desses termos particulares. Então, quando eu uso o termo mortal para falar de Platão, Aristóteles ou Sócrates, eu estou utilizando esse termo exatamente no mesmo sentido para cada um desses termos particulares. Né. Então, eu tenho um termo que se aplica a uma série de itens particulares, exatamente da mesma forma, e termos particulares que capturam tão somente um item no mundo, que é um particular concreto. Evidentemente, há termos particulares que captam não um particular concreto, mas um particular abstrato, mas não estamos falando disso nesse momento. Então, de um lado, eu tenho termos particulares que apontam para entidades particulares, em geral, entidades concretas no mundo, e nós temos termos gerais que apontam para o que exatamente? Se nós partimos de uma ideia de verdade como correspondência, que é a ideia da qual eu estou partindo aqui, que é uma proposição é verdadeira se e somente se a relação dos termos, né, dessa proposição corresponde a uma relação de entes no mundo. Quando você está falando de entes que são particulares, você não tem maiores problemas. Mas ao que exatamente se referem
os termos gerais da nossa linguagem quando aplicados a esses particulares. E mais do que isso, quando nós aplicamos termos gerais, né, quando nós predicamos termos gerais de termos particulares, o que nós estamos fazendo não é simplesmente, na maior parte das vezes, arbitrariamente predicar um certo predicado de um item particular. Mas, ao que parece, a estrutura do próprio mundo oferece conjuntos de entes que são eles próprios agrupados de certa forma, porque os próprios entes, e agora eu saí do âmbito da linguagem, estou falando dos itens no mundo, né? Quando eu falo de entes, eu estou falando dos itens do mundo. Esses entes compartilham objetivamente certos atributos. Então, não é um mero ato de arbitrariedade que agrupa todos os elefantes como elefantes. Então, não é apenas uma propriedade dos termos na linguagem, mas no mundo nós temos conjuntos de coisas que têm atributos idênticos. Ou, se não são idênticos, são muito similares. E parece que a natureza está consoante com isso, porque se você unir, né, se dois elefantes copularem, não vai nascer um ornitorrinco, evidentemente. Então, nós temos mais um problema, que é, ok, nós temos termos gerais que apontam para atributos que muitas vezes nós objetivamente observamos em conjuntos de coisas no mundo, só que enquanto as entidades particulares são definidas, né, enquanto entidades particulares concretas, como aquilo que tem uma existência no espaço e no tempo, cada elefante particular, individual, tem uma existência no espaço e tem uma existência no tempo. O fato desses entes serem elefantes, ou seja, se vocês quiserem falar em termos substantivos, a elefantidade dos elefantes, não é algo que pode ser apontada no espaço e tempo. Porque no elefante um a elefantidade do elefante um é tão elefantidade quanto a elefantidade do elefante 2. Mas o elefante um e o elefante 2 são entes diferentes. Ocupam espaços diferentes e talvez ocupem tempos, né, momentos no tempo diferentes. Então, há aqui uma cesura grave, importante, entre aquilo para o que um termo geral aponta no mundo e aquilo para o que um termo particular aponta em termos de um objeto, um ente particular concreto no mundo. O problema dos universais é justamente saber qual o estatuto ontológico desses atributos que são compartilhados por mais de um indivíduo. Então, se você tem este animal é um elefante, este animal é um elefante, você tem este e este outro, você tem dois elementos particulares e você tem elefante. Na verdade, tem outros universais aqui envolvidos, mas você tem elefante que se aplica igualmente a eles. E para isso ser verdadeiro, se nós estamos falando de uma concepção correspondentista de verdade, ou seja, uma proposição é verdadeira na medida em que corresponde a um estado de coisas no mundo, o que são essas coisas no mundo que estão em uma determinada relação que compõem esse estado de coisas? Qual é o estatuto de realidade que nós podemos emprestar a, aos universais, que é aquilo que é representado pelos termos gerais na linguagem? A coisa fica um pouco complicada, porque, como eu disse agora há pouco,
toda e qualquer asserção sobre o mundo envolve generalidades, envolve universais. Porque mesmo quando você esteja identificando dois elementos concretos, né, por exemplo, Júlio é César, você está fazendo uma identificação entre dois, é o mesmo, né? Mas dois termos particulares, né? São termos particulares, mas o próprio processo de identificação, ou seja, quando você utiliza o verbo ser, o próprio verbo ser representa um universal, é um termo geral, porque você vai utilizar X é Y, essa estrutura, né? O verbo é, no mesmo sentido para um monte de outras proposições. Então você tem aqui uma relação, ok, é uma relação entre dois particulares, mas essa relação ela é repetível em relações, né, em relação a vários outros particulares. Então, todo e qualquer discurso assertórico, ou seja, ou, ou predicativo que você fizer sobre o mundo, todo e qualquer conhecimento que você venha a ter sobre o mundo, que você vá articular sobre o mundo, é um discurso ou um conhecimento que envolve necessariamente universais. Então, o problema dos universais é o problema da concordância de atributo, não só entre termos, mas objetivamente entre entidades no mundo, entidades primariamente particulares concretas. Certo? Agora, depurando um pouco o nosso vocabulário, nós podemos, fazendo aqui uma divisão linguagem e realidade, nós podemos dividir esses atributos que, em termos ontológicos, ou seja, quando estamos falando da realidade, nós falamos propriamente de atributos. Quando estamos falando de, da linguagem, nós estamos falando de predicados, né? Então, por um lado, atributos, por outro, predicados, né? Ontologia e linguagem, eles podem ser divididos em três tipos. Então, se eu digo, por exemplo, ah, Sócrates é um animal, Aristóteles é um animal, Platão é um animal, este atributo, ou este predicado é animal, é um predicado, é um atributo que nos diz o tipo a qual pertencem Sócrates, Platão e Aristóteles. Ou seja, ser um animal não é propriamente uma propriedade de Sócrates, Platão e Aristóteles, mas é o tipo ao qual eles pertencem, tal como os elefantes particulares pertencem a serem elefantes. Agora, nós podemos falar de atributos como propriedades. Então, Sócrates é branco, Aristóteles é branco, Platão é branco. Você tem uma propriedade, você tem uma qualidade, se vocês quiserem, de Sócrates, Platão e Aristóteles. Essa qualidade não diz respeito primariamente ao grupo que Sócrates, Platão e Aristóteles pertencem, mas a uma propriedade, a uma qualidade que eles têm. Então, esse é um atributo do tipo atributo propriedade e não atributo tipológico, né? Não é o tipo ao qual eles pertencem, mas é uma propriedade que todos eles têm em comum. Sócrates, Platão e Aristóteles, imaginemos que eles tenham exatamente o mesmo tom de branco, um tom de pele,
Então, quando você predica na linguagem branco de cada um deles, você está utilizando o branco exatamente com o mesmo significado, exatamente no mesmo sentido. Então, para essa proposição ser verdadeira, branco ou é branco tem de apontar para a realidade, para alguma coisa na realidade, cujo estatuto ontológico é particularmente complicado de determinar.